Por favor, abra lá em Marcos, capítulo 3, verso 13. E subiu Jesus ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Agora vá, por favor, para Mateus, um pouquinho atrás, né? Mateus, capítulo 26, verso 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Hoje pela manhã nós tivemos uma experiência muito interessante aqui na igreja. Nós tivemos um culto onde os convidados especiais eram pessoas ligadas à maçonaria. E eles vieram e pudemos pregar. E foi muito bom o retorno, o desejo que eles tinham de ouvir a palavra, a forma como absorveram, como foram tocados, e alguns já convivência em igreja. E um casal, de uma forma especial entre todas as coisas que eu ouvi, que depois eu li porque eles mandaram retorno agradecendo, um casal passou e disse: nós precisávamos ouvir essa palavra. Nós precisávamos ouvir essa palavra. E saíram. E é interessante porque Deus, que pode tudo e todas as coisas, e não há limites para Deus, Ele escolhe processos, Ele escolhe métodos, Ele escolhe o jeito da coisa acontecer. E a maior parte das coisas que acontecem no mundo, acontecem entre um ser humano e outro. Deus, que poderia fazer acontecer algo direto, Ele não faz. Ele faz com que nós precisemos uns dos outros. Os 2 textos que nós lemos vão falar muito sobre isso. Cada um deles vai falar, um no começo do ministério, outro no final do ministério de Jesus. Primeiro vamos pensar em quem é Jesus. A Bíblia define Jesus de 2 formas. Uma é, ele é o unigênito do Pai. O único gerado pelo Pai. E outra forma é que ele é o primogênito de toda a criação, o primeiro criado. Mas nós encontramos também as declarações várias de que Jesus é o próprio Deus. A Bíblia vai defini-lo como a imagem do Deus invisível. E acaba sendo uma espécie de contradição ideológica, porque o invisível passa a ganhar imagem, ele é a imagem expressa daquilo que é invisível, então o invisível deixou de ser invisível, passou a ser visível e alcançável. Então o Deus que não pode ser alcançado, porque a mente humana, a experiência humana não consegue chegar ao Criador, é impossível que a mente criada alcance a mente do Criador, é impossível que a criatura se identifique com o seu Criador, não há condição. Em Cristo Jesus, essa condição foi estabelecida. Então ele é o primeiro ato de criação de Deus, a imagem para si. E essa imagem que a partir dela mesma vai criar todas as coisas que existem, conhecidas e ainda não conhecidas, em algum momento da história da humanidade se faz homem. Encarna. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne. A palavra verbo é traduzida muitas vezes como a promessa de Deus. Aquela palavra prometida de que Deus resgataria o homem
se fez carne, nasceu como homem, nasceu criança, cresceu criança, passou pela adolescência, pela juventude, se tornou um homem maduro, teve todas as experiências humanas. E ele nos conta aqui, nesses dois textos, de uma experiência fundamental. No começo do ministério. Então vamos pensar em Jesus. Considere Jesus comigo. Você que conhece as Escrituras sabe que Jesus era filho de um carpinteiro, não de um marceneiro, de um carpinteiro. O marceneiro é aquele que trabalha com um serviço mais fino de madeira. Cadeiras, mesas, estantes. O carpinteiro, em geral, trabalha com serviços mais brutos. Vai fazer porteiras, vai fazer telhado, vai fazer cercas. É um trabalho mais pesado. José era um carpinteiro. Esse Jesus que nasce de um carpinteiro. A Bíblia não fala do pai dele depois dos 12 anos de idade de Jesus. Até 12 anos a Bíblia diz que José e Maria em algum momento perdem Jesus de vista, se dão conta disso depois de um tempo e vão atrás de Jesus até o encontrar. Depois disso a Bíblia não fala mais de José. Vai falar de Maria. Maria aparece, mas José não. O que dá a entender que talvez ele já tivesse feito a sua passagem, já tivesse partido desse mundo, e Jesus ficou ali como arrimo de família. E ele vai ali até 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, diz a Bíblia, que ao chegar aos 30 anos, ele se dirigiu ao Rio Jordão e foi batizado por João Batista. Quando ele vem até João Batista olha e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega e entra no Rio Jordão para ser batizado, e veja que o batismo é algo que o próprio Jesus fez, por isso mais tarde ele vai dizer que se nós crermos e formos batizados, seremos salvos. Ele nos deu exemplo, ele se batizou. Então esse Jesus, ele começa com 30 anos o seu ministério. E quando ele começa o ministério de Salvador, de profeta, de Messias, de Cristo, porque Cristo não é um sobrenome, né? Jesus era conhecido como Jesus ben Yosef, Jesus filho de José. Esse Jesus vai se tornar o Cristo quando ele morre na cruz. Cristo significa aquele que é ungido no sacrifício. Quando ele se dá no sacrifício da cruz, ele se torna o Cristo. Então esse Jesus vai começar o ministério dele. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele sobe o monte, sozinho. Passa a noite em oração, passa a madrugada numa luta espiritual. Porque ele está perfeitamente homem. Ele está encarnado. Ele agora fala com o Pai, não porque ele estava longe do Pai, mas porque ele representa a humanidade. Então é a oração do homem perfeito buscando a Deus. E quando ele desce e escolhe 12 para estarem com ele. É interessante porque em Marcos isso está muito bem definido. E ele escolheu 12 para estarem diante dele, aos quais ele chamou de apóstolos. Então entenda, apóstolo na Bíblia são só esses 12. Pastor, mas tem um apóstolo da televisão. Vaidade humana, ele deu esse título para ele. A Bíblia nunca deu esse título para ele. A Bíblia nunca mandou que alguém fosse chamado disso. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12, não 13, não 30, não 300. 12, os quais ele chamou de apóstolos. Ponto, encerrou. Esses 12, ele disse: eu quero que vocês estejam comigo. Então, desde o começo do ministério humano de Jesus, ele precisa ter gente com ele. Veja que no começo eu falei que dos processos que Deus escolheu para que nós tenhamos servidas as nossas necessidades e alcançados os nossos desejos, nós sempre precisamos de ter alguém. Você acorda um belo dia e diz: vou cortar cabelo. Tem uma paciente que está num processo, né, e ela me manda uma mensagem um dia desse dizendo: Ademir, resolvi mudar tudo. Primeira coisa que eu vou fazer, marquei o cabeleireiro, vou mudar o corte de cabelo. Alguém vai ter que cortar esse cabelo. Você resolve um dia que a sua casa não está legal, tem que tirar uma parede para outra parede. E você se preocupa: onde é que eu vou arrumar um pedreiro? Você quer comprar um sapato, alguém tem que fabricar, porque você não fabrica. Alguém tem que fabricar para você e alguém tem que vender para você. Então, o processo que Deus escolheu para que nós possamos estar no mundo é em sociedade. O homem é um ser social. O homem não é um ser solitário,
ele é um ser social. A solidão mata. Hoje de manhã, na mensagem, eu pude dizer que, na minha experiência de consultório, eu tenho visto que as pessoas chegam com uma angústia existencial. E a angústia da existência, aquela angústia em que em algum momento você para e diz, mas para que eu estou aqui? De que adianta essa vida? Eu não estou vendo mais sentido na vida. Ela se dissipa no momento em que você tem duas experiências, eu disse de manhã. A primeira é quando eu estou servindo ao próximo. Quando eu entendo que eu existo para ajudar alguém, para facilitar a vida do outro. Mas isso vem na contramão da nossa experiência. Embora seja essa a razão da nossa existência, ajudar e sermos ajudados, nós aprendemos como um valor cultural brasileiro, e eu estou achando que isso é do mundo inteiro, a competir. O tempo todo nós queremos competir e não cooperar. Nós não aprendemos desde cedo a cooperar. Nós não aprendemos que devemos ajudar. Nós não aprendemos que devemos zelar pelo outro. Nós não aprendemos que devemos pensar no próximo, mas aprendemos a pensar em nós mesmos desde cedo. E é interessante porque os ditados brasileiros falam muito do caráter do brasileiro. E um deles diz assim, cada um por si, Deus por todos. Essa é uma coisa de Deus. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é exatamente o contrário. São todos por todos. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos de gente. Você já pensou, eu digo isso aqui na igreja algumas vezes, que Deus poderia nos dar filhos através de árvore? Porque nós já comemos laranja que vem da árvore, goiaba que vem da árvore. Por que não pé de menino? Mas você já pensou? Nada de gravidez, nada de pré-natal, nada de ter um plano de saúde, nada daquelas dores horrorosas. E aí você compra uma árvore de menino, e você pode escolher que tipo de menino, loiro, escurinho. Você escolhe se é de menina, se é de menino. Deus poderia ter feito isso, mas não. Ele escolheu que venha da gente, que precise ser cuidado por gente, que cresça como gente. Então, na experiência da família, nós já aprendemos o coletivo. Mateus era pequenininho, muito pequenininho, e ele chegou uma vez em casa, né? A gente estava lá, ele saiu correndo, pegou o corredor, entrou no meu quarto com alguma coisa na mão, não sei se era um dinheiro, acho que era, e disse, pai, olha o que eu achei, olha o que eu achei. E eu disse, Mateus, dentro de casa a gente não acha nada. Dentro de casa tem dono, a gente sabe que é de alguém da casa. Como é que você acha alguma coisa dentro de casa? São valores que a gente aprende dentro de casa. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Nós estamos aqui nos servindo. Então a experiência do Deus que cria todas as coisas, que cria para si uma imagem humana, que entra na história da humanidade, quando ele começa o ministério de Messias, onde vai terminar o processo se tornando o Cristo, ele começa escolhendo 12 para estarem com ele, aos quais ele chamou de apóstolos, e deu a eles poder para curar e para expulsar demônios. Veja, se o próprio Jesus entende isso, como que nós estamos cada vez mais individualistas? Como que nós estamos cada vez mais solitários? Porque uma das grandes dores que leva à angústia existencial é a solidão. E a solidão, ela acontece mesmo quando a gente está no meio de muita gente. Quantos casamentos têm a doença da solidão? Porque a esposa e o marido já não riem juntos, já não têm projetos juntos, já não conversam. O espaço da mesa na refeição não é mais um espaço de solidariedade. Você pode me passar, por favor, o açúcar? Você pode pôr um pouquinho de café? A gente começa a ficar individualista, cada um fica por si e Deus para todos. E a solidão se instala, e a dor vem, e a angústia fica mais forte, porque a solidão é algo que nós não damos conta. Pais e filhos já não conversam mais, já não tem mais troca de experiências, de parceria. Os pais não conhecem mais os seus filhos. Os filhos se tornam ilustres desconhecidos. Vão crescendo e se distanciando, mas os pais também vão se isolando. E os filhos olham para os pais como alguma coisa antiga, retrógrada, alguma coisa que não tem o que acrescentar a eles, porque eles chegam numa idade de adolescência e tem um conjunto enorme de informações que vem pela tela do celular, pela tela do computador. E essas informações tomam o lugar daquilo que devia ser uma troca de experiências,
dentro de casa. A escola se torna um lugar de bullying e não um lugar de respeito, de ajuda do coleguinha. E é preciso que a gente esteja reforçando que o bullying não deve ser aceito e não deve ser praticado. A gente tem que falar isso para o nosso filho e para a nossa filha. Não delegar para a escola a obrigação de resolver isso, porque a escola não tem que resolver isso. Quem tem que resolver isso são os pais. A gente resolve isso em casa, ensinando. Tem uma coisa nova, que é o desrespeito aos mais velhos. Um dia desse alguém perto de mim fez um comentário com outra pessoa e disse, cara, falou para uma outra pessoa, eu tenho uma notícia ruim para você. Quando alguém faz isso é porque já ficou velho. O cara tinha feito alguma coisa, né? E aí eu não me contive e perguntei para ele na intimidade que tinha para ele, você está dizendo isso porque você não vai ficar velho? Você está com plano de morrer cedo? Porque quem não quer ficar velho, está querendo morrer cedo. Você quer morrer como? Com um AVC, aos 26 anos? Quer ser atropelado aos 30? Você não vai ficar velho? E ele disse, não, eu já estou coroa. Não, você está passando para frente um preconceito, um distanciamento das pessoas. Se nós precisamos tanto uns dos outros, como é que nós estamos nos isolando? As pessoas têm dito com certo orgulho, eu moro nesse prédio há 30 anos, mal eu conheço o síndico. Mal eu converso, dou um bom dia dentro do elevador. Qual é a vantagem disso? Sabe por que nós nos desenvolvemos? Porque lá atrás, a gente tinha prazer de sentar na porta de casa à noite, quando a temperatura era alta, quando havia calor, e a gente ficava conversando com os vizinhos. Sabe por que a gente chegou até aqui? Porque antigamente, quando alguém tinha que descer ao centro da cidade, isso era uma viagem, não era alguma coisa que você pegava um ônibus aqui, um 1404, chegava no centro em 15 minutos, 10 minutos, não. Você pegava um ônibus aqui, chegava lá 1 hora depois. Não tinha com quem deixar os filhos, você não pensava em deixar com a sogra, com o sogro, com a mãe. Tinha uma vizinha que tomava conta e tomava direitinho, e quando você voltava, seus meninos já tinham comido pão com salame, já tinham jantado. E às vezes ela até dizia para a mãe assim, não, deixa ele dormir aí, já está deitado, amanhã você leva ele. E você olhava na cama, tinha 3 numa cama só, dormindo profundamente, num colchão de capim, que hoje nem existe mais. Hoje nós entregamos um celular para o nosso filho para a gente ficar livre dele, porque a gente não está aguentando. Quando entra naquela fase do porquê. Mãe, por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho uma filhada, hoje já é uma mãe de filhas, né, uma enfermeira, trabalha muito. É uma adulta mesmo, né, já com todos os problemas dos adultos. Mas morava aqui no Salgado Filho, pegou o ônibus, ela e a mãe, e ela estava na fase do porquê. Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Cada respirada vinha um porquê. E teve uma hora que a mãe, a Fátima, olhou para o lado e disse, ai meu Deus, onde que eu fui amarrar minha égua? E aí a Fernanda, que já era pequenininha, olhou e falou assim, mãe, onde que está a sua égua? Onde que ela está amarrada? Cadê a sua égua? Essa fase. Hoje, o que você faz para evitar o contato? Você entrega um celular? É esquisito que o número de suicídio entre adolescentes esteja crescendo? É estranho que o número de pessoas que só consigam dormir tomando Rivotril não deixe de ser algo que a gente está vendo toda hora? Porque nós perdemos a pessoalidade. Sabe o que igreja é? Igreja é corpo. Jesus não é a igreja. Gente, eu quero te dizer isso. Jesus não é a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Mas cabeça também não é corpo. O corpo é um conjunto de órgãos que trabalham sistematicamente, que trabalham harmoniosamente, que têm um único objetivo, fazer com que a vida aconteça em todos os órgãos. Todos trabalham para todos. Então Jesus é o cabeça, mas cada um de nós é uma parte desse corpo. Igreja não pode ser um lugar onde você entra, ouve uma mensagem, toma um Cepacol, sabe, para você ficar melhorzinho e vai embora. Não é um lugar onde você entra, tem o seu ego massageado, recebe uma dose de esperança na veia e vai embora. Não pode ser um lugar onde você entra, cumprimenta meia dúzia de pessoas e vai embora. Igreja é corpo, é comunidade. Comunidade significa que nós temos algo em comum. O que é que nós temos em comum? A necessidade uns dos outros. É um lugar do abraço, é um lugar da conversa, é um lugar de ajuda. Eu disse hoje de manhã na mensagem que, pela facilidade que eu tenho de morar do lado da igreja, eu posso me dar o luxo de sair quase na hora
de começar os compromissos aqui da igreja. E hoje de manhã eu estava vendo o Globo Rural. Alguém viu o Globo Rural hoje de manhã? Não. Você viu, né, Solange? E eles fizeram uma matéria fantástica. Uma família onde 5 irmãs hoje são proprietárias de um modelo de gestão da produção de leite que é premiada já há muito tempo. Mas no ano de 2022, a fazenda delas teve um negócio estranho. Elas tinham 95 vacas dando leite em alta produção. E numa noite, entre a noite e o amanhecer, 76 dessas vacas morreram. E até hoje ninguém sabe por quê. Imagina-se que tenha sido uma contaminação, mas não se sabe do que também. Todas elas foram enterradas em valas porque não se sabe a causa da morte. E elas saíram de 3 mil litros de produção diária de leite para 300 litros de leite. Pode imaginar isso? Você tem 95 vacas de alta produção e quando você acorda no outro dia, 76 morreram. Pode imaginar o golpe na receita dessa fazenda? Porque as despesas continuam as mesmas, mas a entrada do dinheiro muda completamente. E aí aconteceu algo que eu achei fantástico, e quando eu ouvi, deu aquela vontade de chorar. Os vizinhos, os amigos de cooperativa se juntaram e cada um deu quantas vacas podiam dar. Um deu 2 vacas, leiteiras de alta produção, outro deu 1, outro deu 4, e elas receberam quase 60 vacas de presente. Ninguém ficou sobrecarregado de tirar 30 vacas e dar. Mas todo mundo participou. Igreja é isso. Igreja não é essa placa que a gente põe lá fora. Igreja não é um CNPJ. Igreja não é essa estrutura física com um pastor pregando. Igreja é vivência solidária. Igreja é quando a gente se torna parte um do outro. Por isso Jesus, que é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não quis ser o corpo. Ele quis ser parte do corpo. Ele é o cabeça. Mas nós precisamos nos aproximar e deixar que o outro se aproxime de nós. Nós precisamos voltar ao tempo em que nós nos amávamos, o tempo em que nós nos respeitávamos, o tempo em que nós tínhamos apreço um pelos outros, o tempo em que a gente gostava de estar junto. Eu não sei você, mas eu me converti já algumas décadas atrás, ainda jovem, tinha saído do quartel, tinha feito o serviço militar, e no ano seguinte eu me converti. Então ali na casa dos 20 anos, eu já estava tendo uma experiência de igreja, de corpo. E quando tinha, por exemplo, o evangelismo à tarde, a gente se reunia e ia todo mundo. Mas é lá no Ribeiro de Abreu. Ribeiro de Abreu hoje é longe, naquele tempo era mais longe ainda, mas a gente ia. Alguém tinha um violão, quem não tinha dinheiro ia, porque quem tinha dinheiro pagava passagem. A gente ia para a casa de alguém que nos recebia, e a casa que nos recebia fazia o que podia. Tinha vezes que a gente comia um pão com salame, outra vez era um pão com molho, tomava um quissuco, outro tomava um café, o outro fazia um negócio melhor, mas a gente ia evangelizar, a gente ia visitar, a gente ia ficar junto e voltava no final da tarde, porque tinha que vir para o culto. E a gente ficava junto e o culto acabava e a gente ficava na porta da igreja e de repente alguém dizia: ó, o meu último ônibus está passando, eu preciso ir embora. E quantas vezes a gente ia a pé para casa porque perdia o último ônibus? Era o prazer da gente estar junto. E os acampamentos? Quando se falava num acampamento de igreja, a gente começava a sonhar, a gente começava a juntar dinheiro, a vender cachorro quente, a vender coisas na igreja para poder pagar a passagem de quem não podia ir, porque não tinha dinheiro. De alguma forma a igreja perdeu isso, de alguma forma a igreja se distanciou, de alguma forma a gente está sofrendo as dores da solidão dentro da igreja, a gente está sofrendo a dor da solidão dentro da família, a gente está sofrendo a dor da solidão dentro do casamento, e aí você não resolve isso do único jeito que você pode resolver. Que o único jeito que você pode resolver isso é indo de encontro a outro ser humano, é voltando a ser parte da família, é voltando a ser parte do casal, é voltando a ser parte da igreja, é voltando a ser parte do bairro. Irmãos, era tão bom quando você caminhava na rua e você conhecia todo mundo do bairro. Sou João da venda, sou Lotário da padaria, o Jairo da farmácia. Quando a dona Maria tinha que capinar um lote, e ela perguntava: você sabe quem pode capinar? Sei, Zezinho de Dona
Cláudia, ele está precisando de um emprego, e vinha ele lá com uma enxada e ia fazer o serviço. A gente sabia de todo mundo. Não no intuito de fazer a fofoca, não no intuito de saber da vida do outro, mas no intuito de ser parte de um coletivo. Sabe como é que a gente está tentando resolver a dor da solidão hoje? Procurando psicólogo e procurando psiquiatra. Irmãos, a maior parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se nós apenas nos dessemos mais uns aos outros em amor fraterno. Jesus começa o ministério dele escolhendo 12 para que estivessem com ele. Pastor, mas e o segundo texto? O segundo texto é o final do ministério de Jesus. Ele vai para o Getsêmani. Sabe o que significa Getsêmani? Montanha do óleo, montanha do azeite, que representa o Espírito Santo. Ele vai para esse monte onde havia muitas oliveiras, da onde tira azeitona e faz o azeite. Por isso chamava Monte das Oliveiras, Getsêmani. Então ele está lá, e ele sobe e leva alguns dos seus discípulos mais chegados, e diz para eles, entre eles Pedro, João e Tiago, e diz: fiquem aqui, orem comigo, estejam comigo nesse momento difícil, porque eu sei que vou ser traído, eu sei que vou ser preso, sei que vou ser torturado, e por fim eu vou ser assassinado. Neste último momento estejam do meu lado. E ele vai um pouco à frente orar, enquanto ele entra em agonia, ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. E naquele momento de dor profunda, ele volta para ser consolado, para encontrar gente, para encontrar aqueles três. E como é que ele os encontra? Dormindo, cada um na sua individualidade, cada um preocupado com o seu próprio umbigo. A noite alta, a oração estava cansativa, eles viraram para o lado, Jesus está lá, a gente está aqui, vamos dormir. E aí Jesus faz uma pergunta: vocês não puderam ficar comigo nem uma hora? Se no começo do ministério dele ele buscou gente, no final do ministério dele ele precisou de gente, será que eu e você conseguimos viver sozinhos? Será que a gente consegue ficar longe da nossa família? Irmãos, dificuldades na família acontecem. A gente tem um cunhado que é um sebo. Todo mundo tem um cunhado, uma cunhada que é um sebo. Pai e mãe são problemáticos. Ou coisa problemática é pai, ou coisa problemática é mãe. Porque é outra geração, outros valores. Mas você quer ver uma coisa chata? É filho. Filho é muito chato também. Mas é amado também. Família não é um lugar de amor isento de problema, não. É um lugar de amor exatamente porque tem problema. Porque é o amor que nos ajuda a superar o problema. É vivendo o amor que a gente dá perdão. É vivendo o amor que a gente faz a compreensão acontecer. É vivendo o amor que a chatice é diluída na tolerância. É vivendo o amor que a família se estrutura como família. A igreja tem problema, a igreja às vezes é cruel. A igreja não é só um lugar onde você é bem recebido. A igreja não é um lugar onde você é sempre acolhido. Às vezes a igreja nos maltrata. Às vezes a igreja erra. E às vezes ela demora a reconhecer os seus erros. Mas reconhece. A igreja não é um lugar onde, quando eu sou ferido ou magoado, eu digo: estou indo embora. Não, é um lugar onde eu digo: eu vou ficar aqui para consertar, eu vou ficar aqui para aguentar, eu vou ficar aqui porque ela é corpo, ela é família, eu preciso dela. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. E aí, para a gente concluir, fecho a Bíblia. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João: e vós sereis os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A única coisa que ele nos pede para sermos discípulos dele é que nós nos amemos uns aos outros. Pastor, quer dizer que eu vou olhar para a pessoa e vou adorar aquela pessoa? Amar é isso? Não. Amar é olhar e dizer: esse camarada, essa figurinha que me faz sentir tanta raiva, essa pessoa que me prejudica tanto, é tão especial na minha vida, Deus colocou para eu ver o problema que eu tenho em mim. Porque o que eu não aguento no outro revela exatamente a minha capacidade de tolerância ou não. Então Jesus disse: se você conseguir superar suas dificuldades na relação com o outro, você está vivendo o amor. Por isso é que ele aguentou a traição de Pedro. Por isso é que ele aguentou os desmandos de João. Por isso é que ele aguentou o publicano Mateus. Por isso é que ele aguentou Simão o Zelote. Por isso é que ele aguentou Judas durante aquele tempo todo, porque Jesus tinha essa capacidade de tolerar aquilo que para outros era intolerável, vivendo o amor.
E é a única coisa que Ele nos pede. Se você começar a amar e ter uma vida social dentro do seu casamento, volta a conversar com sua esposa, volta a ser carinhoso com seu marido, volta a ser carinhoso com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, volta a conversar com seus irmãos, volta para aquele almoço de domingo, aguenta aquele cunhado chato que todo Natal fala para ver ou para comer. Você já está cansado de ouvir isso. Todo ano ele fala essa mesma piada horrorosa. Aguenta, faz aquele risinho de boa vontade. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas em nome do amor você dá um e ele vai ficar alegrinho. Sabe, aquele arroz doce que você não gosta, e que a sua sogra cismou que você gosta. Ninguém falou que você gosta, ela cismou. E aí, toda vez que ela vem te visitar, ela fala, eu trouxe arroz doce para você. Ela fica olhando para ver você comer. Porque ela não fica satisfeita só de te entregar e você pôr na geladeira. Ela tem que te ver comer. Aguenta, porque é o jeito dela falar que te ama. Aguenta a igreja também. Aguenta o pastor que erra. Aguenta o irmão que erra. Mesmo que seja difícil, mesmo que demore, porque às vezes demora a gente perdoar. Mas pensa. Vós sereis conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?